Olá pessoal! Durante muitas gerações nós fomos condicionados a acreditar no êxodo do povo de Israel baseados apenas pela fé. Ensinaram para nós que o Monte Sinai onde Moisés recebeu os 10 mandamentos está situado no Egito, especificamente na península de Sinai, e que a travessia ocorreu no que hoje é conhecido como o Golfo de Suez, que é uma das pontas do Mar Vermelho. Mas nunca encontraram nesta região nenhuma evidência que pudesse comprovar essa narrativa. Nada de artefatos, inscrições antigas, ou vestígios que validasse essa história importantíssima narrada pelas Escrituras. Através destas faltas de evidências, muitos se tornaram totalmente descrentes com relação a este grande evento bíblico. Será que todas as provas foram removidas, ou o próprio Criador resolver permitir o desaparecimento de todas estas provas? Ou fomos nós que até estes dias estávamos procurando no lugar errado? As Escrituras dizem inúmeras vezes que o povo de Israel, liderados por Moisés, saíram do Egito em direção a Midian, e que o Monte Sinai situava-se em Midian, ou em seus arredores. Midian ficava no território onde hoje se encontra a Arábia Saudita. E ao contrário do que a tradição diz, temos evidências arqueológicas reais que o Monte Sinai fica na atual Arábia Saudita e é conhecido como a montanha Jebel El Laus. Nunca foi no Egito. Mas por que até hoje nos apresentam o Monte Sinai no Egito? O Mar Vermelho é um golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia, terminando na península do Sinai, onde ele forma um V ao redor do deserto do Mar Vermelho, com o Golfo de Suez na ponta oeste, e o Golfo de Aqaba, na ponta leste. Por muitos anos, o Golfo de Suez foi o local indicado onde ocorreu a famosa travessia, mas, analisando o mapa antigo da região, percebemos que antigamente não se tinha ciência do Golfo de Aqaba. Como os mapas antigos não mostravam o Golfo de Aqaba, a fronteira da Arábia Saudita com o Egito iria até o Golfo de Suez, e não até o Golfo de Aqaba como é conhecido hoje. E este foi um dos motivos que fizeram os arqueólogos procurarem pelo local da travessia do Êxodo no Golfo de Suez, induzindo-os a apontarem o Monte Sinai no Egito. Recentemente, com a ajuda de imagens e mapeamento aéreo feito por drones, ou até mesmo os famosos balão-télites, foi que o Golfo de Aqaba se tornou um forte candidato para a grande travessia. Segundo as Escrituras, o povo de Israel deixou o Egito partindo de Gozém e Ramesés rumo ao Monte Sinai, atravessando o Mar Vermelho, passando pela cidade de Sucote, Etam e finalmente acampando em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal e Zefon. Grandes estudiosos da Bíblia por muito tempo debateram acerca da rota e o local da travessia, e ainda hoje 3 rotas são propostas para o grande evento do Êxodo. A primeira rota, se supõe que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em Sucote, em uma extensão do Mar Vermelho que hoje não existe mais, e possui apenas alguns lagos. A segunda rota, é proposto que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte sul e atravessou no Estreito de Tirã. A terceira rota, acredita-se que o povo de Israel contornou o deserto do Mar Vermelho pela parte norte, cruzando a praia de Nueiba. Das 3 rotas propostas, a que cruza na praia de Nueiba é o percurso que mais faz sentido para o trajeto que o povo de Israel utilizou, e a que apresenta evidências reais deste grande evento bíblico extremamente importante. O livro de Êxodo fala que o local da travessia era chamado de Yom Suf em hebraico, que foi traduzido como Mar Vermelho.
A praia de Nueiba possui as características exatas com um diâmetro de 5 km por 3 km de largura. Poderia muito bem acomodar o povo de Israel. Com montanhas em ambos os lados, eles estariam encurralados como afirmam as Escrituras. O Mar Vermelho à sua frente, do exército do faraó às suas costas. Fornecendo lugar propício, se formou uma coluna entre o faraó e o povo de Israel, não permitindo que o exército do faraó atacasse o povo israelita. Possuindo 16,9 km de distância, entre a praia de Nueiba até o outro lado na Arábia Saudita, e uma elevação de 6 graus, ou 5% tanto para a descida, quanto para a subida, formando um caminho no fundo do mar onde os israelitas poderiam ter cruzado facilmente, caso as águas se partissem. Ronald Wise, um arqueólogo americano cristão que foi o pioneiro desta descoberta na década de 80. Conduziu neste trecho da praia de Nueiba mergulhos de expedição no fundo do Mar Vermelho. E encontrou corais que tinham umas formas estranhas apresentando formatos com ângulos de 90 graus, e circunferências com eixos que possuíam 4 e 8 travessas em seu centro. As análises do formato destas estruturas de corais concluíram que são coerentes às rodas das carruagens conhecidas como bigas, usadas pelos egípcios na época do Êxodo. Especialistas confirmaram mais tarde que corais não se formam naturalmente desta maneira. Corais são formados quando um lago de corais nadando se apegam a estruturas sólidas, como rochas, metais e madeiras. As larvas de corais possuem um esqueleto em sua volta de carbonato de cálcio, e após a sua morte, é formada uma estrutura rígida que possibilita novas colônias se desenvolverem sobre esta estrutura. De acordo com o Dr. Wise, os corais se formaram nas carruagens egípcias. E mesmo depois das carruagens terem se desintegrado, os corais retiveram seu formato até os dias de hoje. O Dr. Wise também encontrou uma roda egípcia dourada ainda intacta. Devido ao fato de corais não se formarem em superfícies deste tipo. Em Êxodo 14:7, é relatado que Faraó tomou 600 carros escolhidos, ou seja, tomou 600 dos melhores carros. Provavelmente este era um dos carros com as rodas revestidas com ouro. O Dr. Wise também conduziu mergulhos do outro lado na Arábia Saudita, e encontrou as mesmas estruturas de corais, confirmando um grande rastro de naufrágio no fundo do mar de um lado ao outro. Expedições mais recentes conduzidas pelo Dr. Leonard Muller, e outros percursores deste assunto, inclusive especialistas em corais, revelaram as mesmas estruturas encontradas pelo Dr. Wise no fundo do mar. Detectores de metal foram usados para analisar as estruturas de corais e as leituras foram consistentes com estruturas metálicas redondas, assim como as usadas pelas carruagens egípcias. Especialistas confirmaram que os corais nesta região são diferentes dos outros recifes de corais pelo mundo. Aqueles foram formados por estruturas feitas pelo homem, que estão espalhadas pelo fundo do mar, e não naturalmente. Infelizmente, as autoridades egípcias não permitem a retirada de nenhum destes objetos do fundo do mar para serem analisados aqui na superfície. Quando Ronald Wise chegou na praia de Nueiba pela primeira vez na década de 80, ele encontrou um pilar de origem fenícia parcialmente imerso na água. As inscrições haviam sumido devido às erosões, ou propositalmente. Wise, com a ajuda da polícia local, encontrou outra coluna no lado da Arábia Saudita. Esta estava com as inscrições intactas.
cujas traduções revelaram as palavras Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés, Yahweh, ou Jeová. A partir daí, ele determinou que estes dois pilares foram colocados pelo rei Salomão para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Os oficiais da Arábia Saudita removeram o pilar do lado deles e colocaram um marcador no local. E até hoje ninguém sabe para onde o levaram. Os egípcios também moveram o pilar do lado deles, para mais longe da praia, e o assentaram em concreto. Estes dois pilares são mencionados na Bíblia pelo profeta Isaías no capítulo 19, e versículo 19. Todas as evidências apresentadas neste vídeo são suficientes para determinarmos que a travessia realmente ocorreu neste local, a praia de Nueba, e que consequentemente o Monte Sinai está situado na Arábia Saudita. Estas são as provas que o Criador fez questão de preservar, para que ninguém tenha dúvidas que realmente ocorreu este grande evento histórico. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.